Atenção, Kreuzebeck, meu filho, prepara tudo aí que nós vamos começar mais uma bagaça do certo ou errado. É o jogo 1 do grupo 2 da temporada 3. Que maravilha, que maravilha. É um jogaço, é a terceira vez também que eles se enfrentam. Marcos Vinícius e Felipe Cruz na tela, Kreuzebeck. Aê, muito bem. Filipão, como é que estão as coisas? Tudo preparado aí para esta nova temporada? Boa noite, tudo certo. Vamos ver se a gente melhora, né? O objetivo é um passo à frente todo ano. Eu comecei com acho que se eu não tiver... Se eu tiver errado, me corrijam, mas foram 3 derrotas na primeira participação, já na segunda, 4, viu? Já me corrigindo. E na segunda, eu acho que houve uma vitória, talvez. Uma vitória e uma derrota, né? Então, já estamos... era mais curto, né? Não havia 3 jogos. Isso, foram 2. Então a gente está... Nessa temporada, o objetivo já são 2 vitórias. Muito bem. Ver se a gente ganha o Marcos, né? Em algum momento. Vem de 2 derrotas pro Marcos, né? Quem sabe hoje as coisas se invertem, né? Marcos Vinícius, o atual detentor do cinturão, campeão da primeira temporada. Qual a sua expectativa para esta nova temporada? Tudo bem com você, Couto Júnior, Felipe, né? Mais uma vez estamos aqui para começar essa nova temporada. A ideia é sempre a mesma, né? É divertir. Porque o resto é no chute, é na sorte. Então tá aqui para dar risada e para quem está nos assistindo também poder se divertir um pouquinho com a nossa falta de conhecimento. Porque a televisão está muito cheia de gente com conhecimento. Tem que assistir o nosso programa aqui, principalmente a minha e a do Felipe, né, Felipe? A nossa participação é sempre... A gente prima pelo desconhecimento. Pela oportunidade das pessoas. Isso. Mas que a gente quer dar a oportunidade das pessoas a aprenderem com o que o Couto Júnior vai explicar em cima dos nossos erros. A gente tem essa ideia sempre. Aí tá ferrado, porque o Couto Júnior nunca erra. Os nossos erros, meu e do Felipe. Eu sei não, mas tô fazendo. Aprender com esse é um negócio fantástico. Aliás, assim, o meu conhecimento aqui na frente, na minha tela aqui, é sensacional. É muito bom. É vasto. É uma memória estendida, Isso, exatamente. Kreuzebeck, então vamos lá, vamos preparar a roleta para ver quem escolhe, se começa jogando, se começa marcando ponto ou manda a bagaça pro adversário. Vamos lá então, roleta na tela, manda ver, Kreuzebeck. Olha, você viu que bonitinho que ficou agora? Sai, tem, né? Confetes e tal. Marcos Vinícius venceu. Marcos, você pode escolher então se você quer começar marcando ponto ou se você joga a bomba para o seu Felipe Cruz marcar ponto. Não, eu quero que o Felipe tente marcar primeiro para que eu mantenha a minha chance de tentar marcar os pontos por último. Muito bem. Opções de perguntas na tela, Kreuzebeck. Felipe, então você pode escolher mais sorriso, você pode escolher a Bradmed, ou você pode escolher plataforma de cursos próprios da Nova Évila, Hardcore Store, você também pode escolher jogos corporativos da Hardcore, ou seja membro do hardcoregames.com.br. Vamos de seja membro. Seja membro e participe conosco do Hardcore Game Channel. hardcoregames.com.br possui 3 planos para você interagir mais diretamente conosco. Seja fã. Por apenas R$ 9,90 por mês, desfrute de vantagens e descontos em nossos produtos. Sendo um super fã, por apenas R$ 19,90 por mês, além de benefícios do plano fã, você ainda leva uma camisa do time à sua escolha ao término do primeiro ano, sem sorteio, sem nada. E no Sou Parça, você ganha uma camisa a cada 3 meses, além de entrar na sala VIP e poder assistir às gravações dos nossos quadros. Acesse agora www.hardcoregames.com.br/seja-membro, hardcoregames.com.br/seja-membro e escolha o seu plano. Pergunta, seja membro na tela,
Kreuzebeck. Vamos começar com o ficha técnica, que é para o Marcos Vinícius responder, então. Ronaldo Giovanelli, Célio Silva e Cris, Darley, Arce e Emerson, público pagante 31.100 torcedores. Opções na tela. Alternativa A, Corinthians 2, Grêmio 1, primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 1995. Alternativa B, Corinthians 0, Grêmio 3, primeiro jogo das quartas de final da Libertadores de 1996. E alternativa C, Corinthians 0, Grêmio 2, primeiro jogo das oitavas de final do Brasileirão de 1996. Marcos responde. Ronaldo, Célio Silva e Cris, Darley, Arce e Emerson. Mais tarde na Sala de Justiça. Vai tocar a musiquinha, mas depois corta. É tudo igual, pô. Essas coisas aí, pera aí, caramba, não é fácil assim. O que me impressiona é os 31 mil pagantes, né? Pô, o que deu, né? Até achei, deve ser algum jogo que não seja de mata-mata, mas todos são. Sem exceção. Sem exceção. Legal. 2 vezes 2, 4. Cara. 2 vezes 10, 20. Viu? 4 vezes 10, 80. Não, 40. E a farsa monetária, o juro? Para com isso, rapaz. O tempo passa! Bom, então vamos lá, que agora você volta a gravar. Passou só 2 segundos. Então, considerando aí os jogadores e o público pagante, né, esse jogo certamente foi a alternativa A, Corinthians e Grêmio. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil, porque esse jogo foi no Pacaembu, e o Pacaembu estava com o tobogã interditado. Então não cabia a lotação máxima do Pacaembu nesse jogo, então foi a ficha técnica do Corinthians 2, Grêmio 1, primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 95, que depois o Corinthians ganhou lá, foi campeão lá em Porto Alegre. Ganhando por 1-0. Muito bem. Seu Felipe Cruz, o Marcos Vinícius diz que é o primeiro jogo da final da Copa do Brasil em 1995. Ele até explica, né, que só tinha 31 mil pessoas, porque Pacaembu cabe 45 mil, mas o tobogã estava interditado. Marcos Vinícius está certo ou Marcos Vinícius está errado, seu Felipe Cruz? Apesar da explicação dele ser muito bonita, muito baseada em números, eu não vou por esse detalhe. O que faço com esses números? Mas por incrível que pareça, eu vou dizer que ele tá certo. Felipe Cruz, Cruz, outro detalhe que me faz pensar nisso. Penso como um mau gremista que sou, de que Emerson acho que é 96. Emerson não estava em 95. Mas é um detalhe, os jogadores do Corinthians eu não tenho a menor ideia, ainda mais sei o Ronaldo goleiro, o Cris eu lembro bem, Célio Silva também, mas não sei se aí que seria o detalhe de se perceber. Ele foi para a questão dos 30 e poucos mil que me chamou a atenção, sim, mas eu acho que o detalhe deve estar no jogador. Mas como eu penso que é o Emerson, então ele tá certo. Felipe Cruz diz que o Marcos está certo, que a alternativa A, Corinthians 2, Grêmio 1, primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 1995. Felipe Cruz, para você é burro. Para você é burro. Para você é... Poxa vida! Poxa vida! Marcos Vinícius estava errado. Você pensou bem, Felipe. Era o jogo das quartas de final da Libertadores de 1996. Corinthians 0, Grêmio 3 no Pacaembu. Por que só tinha 31 mil pessoas também? Não faço a mínima ideia. Por causa da interdição.
Não necessariamente por isso, mas assim, nessa Não época... necessariamente. Eu nem sabia, eu inventei esse negócio do bocão. Pode ser que esteja certo, mas eu não sei esse negócio não, eu tinha que dar uma justificativa, caramba. Os jogadores tá correto, os 6 participaram desse jogo. Sim, vamos lá. Corinthians, Ronaldo Giovanelli, Célio Silva, Cris Alexandre Lopes e Silvinho. Bernardo, Zé Elias, Marcelinho Carioca. Souza, entrou o Tupanzinho no lugar. Edmundo e Leonardo, entrando o Robson no lugar. Técnico Eduardo Amorim. O Grêmio, Darley Arce, Rivarola, Luciano, Roger, Dinho, Luiz Carlos Goiano, Ayrton, o Emerson, Carlos Miguel, Paulo Nunes, Rodrigo e Jardel, entrando João Antônio em seu lugar. Técnico Luiz Felipe Scolari. Para título de conhecimento, a alternativa C é um jogo fake. Não existiu esse jogo. Né? Nem houve oitavas de final no Brasileirão de 1996. A fase de mata-mata já se iniciou nas quartas. O Corinthians, por ter terminado em 12º lugar, nem se classificou para as quartas de final. Sabe tudo. Muito bem. Então, placar de momento para Felipe 0, Marcos Vinícius 0. Agora uma pergunta para o Marcos escolher, o Felipe responder. E vamos ver se o Marcos consegue abrir o placar desta grande bagaça. Opções de perguntas na tela, Kreuzebeck. Olha lá, Marcos Vinícius, o Felipe escolheu Seja Membro. Então você pode escolher Mais Clínica Mais Sorriso, a Bradmed, plataforma de cursos próprios da Nova Évila, Hardcore Store, né? E também jogos corporativos do Hardcore Game Channel. Eu vou de plataforma de cursos. Você ministra cursos, está cansado de pagar os 10% para a Hotmart? Tem a sua própria plataforma EAD. A Nova Évila faz para você cursos ilimitados, leads próprios, tráfego no seu próprio site, melhorando a pontuação no Google, sistema de afiliados, cadastro de professores, acompanhamento do desempenho dos alunos, recebimento por cartão, transferência bancária e Pix. Não perca tempo, tem agora a sua plataforma de cursos. Maiores informações 659 9664 6979 96664 6979. Pergunta plataforma própria de cursos na tela, Kreuzebeck. É sobre o campeonato feminino de futebol. Futebol feminino é a nossa nova novidade. Nova novidade é muito bom para esta temporada. Então, a pergunta para o Felipe responder. O Palmeiras terminou a fase classificatória do Brasileirão Feminino deste ano em primeiro lugar. Quais foram, na sequência, as outras 3 equipes? Alternativas na tela. Alternativa A é em sequência lógica, né? Corinthians, São Paulo e Inter, segundo, terceiro e quarto. Inter, Corinthians e São Paulo, ou São Paulo, Inter e Corinthians? Felipe responde. Como eu sei que Marcos é um frequentador assíduo de futebol feminino. Conheço tanto quanto eu conheço de plantação de ovo. Exato. Não conhecia nem o Havaí Kinderman outro dia. Mas esse ano se tem divulgado muito esse campeonato, né? Então tá fácil de ler na mídia, tá fácil de achar alguma reportagem. Eu vou pro pouco que eu sei, eu vou de letra B. B de bola? Uhum. Segundo o Felipe, é Internacional, Corinthians e São Paulo. Alternativa B, Marcos Vinícius. Felipe está certo ou Felipe está errado? Eu não sei a classificação, óbvio que eu não sei. Mas eu vou utilizar um raciocínio lógico novamente, né? Uma lógica nem sempre correta, mas é uma lógica. Dos mata-matas, né? Dos mata-matas. Porque quem jogou? Se o Palmeiras foi primeiro, quem disputou a semifinal? Palmeiras e Corinthians, Inter e São Paulo. Logo, num cruzamento olímpico, é primeiro com quarto, segundo com terceiro. Que, na verdade, eles teriam que ter jogado antes primeiro com oitavo, segundo sétimo, terceiro sexto, quarto quinto. Mas jogaram, efetivamente, as semifinais, Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Internacional, né? Então, por essa lógica, que não tem nada muito explicativo aí, mas eu vou falar que o Felipe tá errado. Marcos diz que o Felipe está errado. Marcos, para você é puro. Para você é puro. Para
você é ponto! Marcos abre o placar, 1-0 nessa bagaça, 1-0. Agora, Marcos Vinícius, você pode abrir o segundo ponto, né? Se você acertar qual alternativa é correta. Sobrou a alternativa A e sobrou também a alternativa C. Qual é a correta? Seguindo a minha lógica, seria a alternativa C, porque jogaram Palmeiras e Corinthians, primeiro e quarto, São Paulo e Inter, segundo e terceiro. Então seria a alternativa C. Marcos diz que é a alternativa C. Então, Marcos, para você é pulo. Para você é pulo. Para você é ponto! E o Marcos abre 2-0. Olha, Marcos, a sua ideia, ela faz sentido. Mas tá totalmente errado. Mas eu não sei se realmente isso aconteceu. Não, foi do primeiro ao oitavo, porque eu acho que o Grêmio jogou as oitavas. Não, foi do primeiro ao oitavo, mas assim, teve essa lógica, sim. Só que eu não sei se isso foi aplicado nas quartas, porque na final agora, inclusive, como o Inter terminou na frente do Corinthians, mas os pontos estão sendo acumulados. Não, o Corinthians vai jogar em casa. É que é muito jogo. Eu também não sei, mas enfim, o que importa é que a minha lógica mais uma vez me conduziu ao êxito. E ainda que esteja tudo errado. Mas tá aí. Palmeiras 37 pontos na fase, né, inicial. Eu nunca ia acertar porque eu não lembrava do mandante do jogo de vocês lá, Corinthians e São Paulo, eu não sabia. Não, desculpa. Eu sabia o do Corinthians e São Paulo porque Corinthians e Palmeiras, né? Esse eu não sabia mandante nem quem tinha jogado em casa, etc e tal. Aliás, a mesma coisa que eu falei. Mas o do Inter sim, porque saiu bastante aqui na reportagem da vitória em São Paulo, 1-0 no segundo jogo. Então esse eu sabia. Era o único que eu poderia ter alguma ideia. Então, o Palmeiras fez 37 pontos, o São Paulo em segundo com 35, o Internacional em terceiro com 33 e o Corinthians em quarto com 32 pontos. Portanto, alternativa C. E assim a gente encerra a primeira rodada de perguntas do certo ou errado. O primeiro jogo do grupo 2-0 para o Marcos Vinícius. Lembrando que placar de 2-0 é sempre perigoso, principalmente para quem está perdendo. Vamos começar agora a segunda rodada de perguntas do certo ou errado. A segunda partida desse campeonato é a primeira partida do grupo 2. Muito bem. Opções de pergunta na tela, Kreuzebeck. Agora é o Felipe que escolhe. Já foi plataforma de cursos próprios da Nova Evelyn, já foi Seja Membro. Então, Felipe, você pode escolher Clínica Mais Sorriso, Abradmed, Hardcore Stores ou jogos corporativos Hardcore Game Channel. Vou manter na linha do programa que eu participo, né? Então eu vou de Hardcore Store. A Hardcore Store tem as melhores e mais bonitas camisas de clubes de futebol. Aproveite a promoção, leve 3 e pague somente 2. Isso mesmo, 3 camisas por apenas R$300. Lembrando que a promoção é válida para as camisas das temporadas 2020 para frente. Visite o nosso Instagram, @instagramgc.store e conheça os nossos produtos. Na bio tem o link para o nosso catálogo. Não perca tempo, 3 camisas de clubes por apenas R$300 é na Hardcore Store. Pergunta Hardcore Store na tela, Kreuzebeck. Olha lá, coincidentemente é a pergunta sobre a camisa. Ah, muito bem. De quem é a camisa que aparece na imagem para o Marcos Vinícius responder? Isso aí é bom. O cara coleciona a camisa. Mas certamente não será uma dessas. Olha lá a camisa. Vamos ver se o Marcos Vinícius sabe de quem é essa camisa. Opções na tela, Kreuzebeck. Alternativa A, o Arsenal. Alternativa B, o Parma. Alternativa C, o Vila Real. Pronto. Arsenal. Tem feito uma diferença. Não, é porque eu não... Enfim, vamos lá. O óculos é pra longe, é isso? Não, é porque tá muito pequenininho aqui, caramba. Ah, tu queria ver o logo, o emblema do... Não, o logo eu tô vendo. Ah, bom. Eu queria ver outros detalhes, mesmo que eu não vou te falar quais são. Sim, senhor. Mas, considerando as alternativas,
Essa daí é uma como diria o Felipe, é uma das pega-ratão. Essa daí é pega-ratão. Aliás, camisa tá no pega-ratão essa temporada. Essa temporada, as camisas, para adivinhar, estão todas do pega-ratão. Mas honestamente eu não sei, né? Para não perder o costume. Mas, assim, eu vou chutar, né? Diferentemente do que fizemos até hoje. Até agora. Como é que eu falo? Para variar um pouquinho só, eu vou chutar. E assim, eu vou dar letra, porque é a única que dá match. Eu tenho gostado disso, tem dado certo. É a única que dá match, por exemplo, B e Parma, não dá. B com P não é, C com V não dá. A única que dá é A com A. Então, a resposta é a alternativa A, de Arsenal. Marcos diz que é a alternativa E porque eu tô com a camisa da Inglaterra também, eu sabia que ia ter, então é Arsenal. Duas lógicas, né? E assim, duas lógicas em conjunto, o que probabilisticamente é muito mais raro de acontecer. E teria uma terceira, que não deixa, quiçá, seja uma homenagem à afinada rainha. Aí, 3 lógicas. 3 lógicas. Pô, já tão Quarta, assim, que eu acabei de ganhar também aqui do Marcos Vinícius, ó, um presente aqui da Inglaterra também. Então, 4, pronto. Acabou. Então, Arsenal, alternativa A. Felipe Cruz. Marcos está certo ou Marcos está errado? Eu não tenho a menor ideia. Mas como a gente tem que responder alguma coisa... Não, mas essa eu vou ajudar ele. Ele foi pouco, ele tá humilde hoje. Ele tá pouca teoria hoje. Ele tá pouca teoria hoje. Umbro é uma marca inglesa, né? Dos 3 times, 2 são amarelos. 1 não. Ele responde que o time que é essa camisa é o menos amarelo possível. Partindo desse pressuposto de que Umbro é inglesa, eu só posso dizer de que ele está certo. Dessa Felipe. Loucura toda que a gente acabou de falar. Muito bem. Então, Felipe diz que o Marcos Vinícius está certo. Que o A do Arsenal, da rainha da Inglaterra, que ele tá com a camisa inglesa, que o Arsenal não é amarelo. Então é isso. Então é o Arsenal. Felipe, pra você é ponto. Olha lá, é um uniforme novo, Felipe. Foi usado em 1979. É novinho. E olha, eu achei que era amarelo muito marca-texto para ser do Parma, mas eu fiquei com medo. E nós temos essa camisa para vender. O nosso Creuzebeck vai colocar tá em promoção, inclusive. Como tá aqui no jogo, tá em promoção até o dia 21/9, olha, de R$ 199,90 por R$ 179,90. E ó, tem um outro pega-ratão aí. Essa camisa não tem patrocínio lá embaixo. A gente pôs uma faixa lá só para, né? Palmas para o programa. Muito bom, cacetada. Muito bem. Então, agora, nesse momento, placar. Felipe Cruz, 1. Olha! E Marcos Vinícius, 2. E o Marcos agora pode ampliar. Olha dele, só porque eu fiz um ponto. Claro, não é toda vez, né? Se bem que o Felipe é um grande pontuador. Meu problema é o outro. O problema é só... Se fosse luto, o Felipe seria como é que é? Você falar que é trocador que fala? Eu não trocador, sei. Acho que é isso. Eu também não sei, enfim. Aí teria que perguntar pro Gui, né? Mas é isso, é pancadaria. Eu perco mostrando trabalho, entendeu? Eu saio arrebentado. Trabalho. Suor, cansado, mas perco. E quem ganha também sai arrebentado, né, Felipe? Você também dá as cacetadas, né? Assim não. Vamos lá, opções de perguntas na tela para o Marcos Vinícius. Muito bem. Agora, quem escolhe agora é o senhor Marcos Vinícius. Já foi plataforma de cursos da Nova Évila, já foi Hardcore Story, já foi Seja Membro do Hardcore Game Channel. O senhor Marcos Vinícius, o senhor pode escolher Clínica Odontológica Mais Sorriso, Abrad Média ou Jogos Corporativos da Hardcore Game Channel. Vou de Clínica Odontológica Mais Sorriso.
Clínica Odontológica Mais Sorriso, tratamento dentário na Clínica Mais Sorriso. A Mais Sorriso realiza tratamentos nas mais diversas áreas como estética, restaurações, clareamento, aparelhos dentários, implantes, cirurgias, próteses, tratamentos de canal e muito mais. Agende uma visita. A Mais Sorriso fica na Avenida Dalilberto Costa Ferreira, no bairro Santa Isabel, em Cuiabá. O telefone, o WhatsApp é o 65 999100792, 999100792, responsável Dr. Matheus Soares, cirurgião dentista, CRO Mato Grosso, 6977. Então pergunta Clínica Mais Sorriso na tela, Grelsebeck. Qual seleção a França eliminou nas quartas de final da Copa de 1998, realizada em seus domínios? Alternativa A, Croácia. Alternativa B, Itália. Alternativa C, Paraguai, nas quartas de final de 98. Para o Felipe responder. Quem tá rindo? Meu Deus. É que eu lembrei da piada. Eu sou paraguaio e estou aqui para matá-lo. Para o quê? Paraguaio. Essa é boa. É boa, triste, mas é boa. Ai, meu Deus. Enfim, segue o jogo. Não há a menor dúvida, né? Lembro desse jogo, né? A seleção do Paraguai tinha o que jogou no Inter, né? Jogou no Corinthians também. Tinha todos, né? Tinha o Rivarola, tinha o Arce, tinha o Gamarra. O Gamarra. Não, o Rivarola não. O Rivarola foi muito além. Não, o Rivarola já época. tava... É dessa época, mas na seleção, né? Acho que Mas eu lembrei do Gamarra, né? Que terminou, se eu não me engano, foi essa Copa, sem fazer uma falta, né? Foi essa daí. Foi essa Copa, verdade. E muito se falava nessa questão, né? De que a campeã do mundo quase cai nas quartas para a seleção paraguaia. Um jogo que até não sei quanto tempo estava esse 0x0, 1x0, sei lá, pro Paraguai e se defendendo bem até o gol do... Não lembro. Na verdade foi no gol de ouro, foi na prorrogação. Foi no gol de ouro, né? É verdade. Do zagueiro Blanc. Ele mesmo. Então eu vou de letra C. Para acertar aí mais uma. Muito bem. Felipe diz que é a letra C, Paraguai. Marcos Vinícius, Felipe está certo ou Felipe está errado? Essa é com certeza. O Felipe está errado. Porque aí nós temos a sequência. Paraguai nas oitavas, Itália nas quartas e Croácia na semi. Então, o Felipe está errado, não foi a letra C. Marcos Vinícius, no primeiro momento, diz que o Felipe está errado. Não é o Paraguai. Marcos Vinícius, para você é burro. Para você é burro. Para você é ponto! Ele abre 3-1. 2 gols de diferença, 2 pontos de diferença novamente, hein? E agora ele já deu um spoiler aí, mas vamos ver, às vezes ele tá já errado, deu né? Spoiler não, né? Vamos ver. Pode ser Croácia ou pode ser Itália. As quartas de final, Marcos Vinícius, Croácia ou Itália foram eliminadas. A seleção que foi eliminada pela seleção da França na Copa de 1990. Mas o jogo mais fácil da França nessa Copa foi a final contra o Brasil. Porque as quartas foi na prorrogação, 1x0, gol do Blanc. Naquela Copa tinha a morte súbita, né, o gol de ouro. Então, na hora que o zagueiro da França fez o gol, a França classificou. A França ganhou da Itália nos pênaltis, passou nos pênaltis. E contra a Croácia, a França ganhou da Croácia com 2 gols do Thuram, lateral direito, que nunca fez gol na vida, fez logo 2 gols. 2 gols da semifinal, e aí a França chegou na final. Então e 2-1, hein? 2-1 o jogo. 2-1. É a letra B, Itália. A quartas de final foi com a Itália. Marcos Vinícius, pra você é burro. Pra você é ponto! Não, esse até que enfim, né? Depois de 3 edições eu consegui dar uma resposta assim, ó. Eu fiquei na dúvida, porque eu falei, a Copa de 98 ele vai saber de cor, né? Eu falei, eu chuto errado ou chuto certo pra amenizar, né? Mas não ia fazer diferença. Se eu deixasse ele fazer só um ponto, a diferença ia ficar igual, né? Qual a chance de perder a taça? 8.
8 de perder? Não, contrário. 4 de perder, 8 pra ganhar. 4. Não, de 0 a 10. 0 a 10 pra perder? É. 5, 4, 5. Que você ainda conseguiria empatar na última rodada, né? Tem a chance de empatar. Mas tá bom. Vamos lá, assim nós terminamos a segunda rodada de perguntas do certo ou errado com o placar. Felipe 1, Marcos Vinícius 4. Vamos então para a última rodada de perguntas do primeiro jogo do grupo 2 da temporada 2022, a terceira temporada do certo ou errado. Opções de pergunta na tela. Kreuzebeck. Bom, Marcos Vinícius. Felipe, né? Agora é o Felipe, já foi. Mais Sorriso, já foi Clínica Mais Sorriso, já foi plataforma de cursos, já foi Hardcore Story, já foi Seja Membro do hardcoregames.com.br. Você escolhe a Bradmed ou jogos corporativos do Hardcore Games. Vamos de a Bradmed. Felipe não quer deixar a Bradmed para o Marcos Vinícius, né? Ele então escolhe a Bradmed. Tu olha lá. A Bradmed, Academia Brasileira de Direito Médico, realiza cursos e eventos na área de direito médico, odontológico, saúde e bioética. Com um aprofundamento teórico e, sobretudo, prático, o corpo docente é composto por profissionais experientes, gabaritados e com atuação profissional no conteúdo que ensinam, transmitindo todo o conhecimento e experiências necessários para o aprimoramento dos participantes. Direito médico de verdade é com a Bradmed. Instagram, @abradmed. Pergunta a Bradmed na tela. Kreuzebeck. É o Bicão! Olha lá. Qual equipe não se classificou para a Libertadores de 2009? Das que estão aí, né? 3 opções, uma é o Bicão. Vamos lá, alternativas na tela, Kreuzebeck. Alternativa A, o Cruzeiro. Alternativa B, o Grêmio. Alternativa C, o Internacional de Porto Alegre. Marcos Vinícius responde. 2009. Um que é recente, né? 2009. Super fácil isso. Quem não lembra o que aconteceu? Ué, tu lembrou de 98. O problema é que ele já sabe quem foi o campeão de 2008 do brasileiro, eu não tenho a menor ideia. Ele deve saber quem foi o campeão da Copa do Brasil, eu não tenho a menor ideia. Então já fica um pouquinho mais difícil. Só nós temos 2. Não, na verdade nem é isso, né? Na verdade é que eu tava esperando o Mauro Galvão aí. Ai, peraí, deixa eu recompor aqui, vamos lá. Então vamos. Eu não faço a menor ideia, não. Eu não sei quem foi. Mas, considerando esses... Eu não lembro, 2008 eu não era nem nascido, então não sei dizer o que aconteceu aí para Libertadores de 2009. Mas, considerando que o Grêmio e o Cruzeiro sempre ganham ou Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro, mas sobretudo Copa do Brasil, eu vou assim, em um voto de solidariedade ao Felipe, veja bem, eu vou dizer que assim, se eu tiver errado, não foi merecido. Então quem não foi para a Libertadores de 2009 foi o Internacional. E se foi roubado em respeito ao Felipe. Então, assim, muito bem. O Internacional. Muito bem. Ele até encontrar o doutor. O Mário. Jogo lá, Deixa eles encontrar o Mário. Aí, quando eu encontrar o Mário, eu vou falar que foi o Grêmio, que foi roubado. Mudou o discurso. Ele muda o discurso. Muito bem. Felipe Cruz. Marcos Vinícius diz que foi o Internacional que não foi para a Libertadores 2009. Marcos Vinícius está certo ou Marcos Vinícius está errado? Mesmo tu me dizendo de que é importante para saldo, mesmo eu sabendo da importância, mesmo eu não tendo a menor ideia do que possa ter acontecido em 2008, me resta nesse momento acompanhar o discurso do nobre colega, que ele vai ficar mais feliz ainda com o nome da Vênia, e dizer que que ele tá certo, né? Felipe Cruz diz que o Marcos Vinícius está certo. Ele acredita, ele confia. Aliás, o Marcos Vinícius é campeão da primeira temporada,
né? Tem até o troféu Sabe ali tudo. atrás, ó, que o troféu maior O Inter, ali. infelizmente, Isso, é campeão muito da bem. Libertadores em 2010, o que também não quer dizer Exatamente, nada, Não quer dizer nada. Não quer Mas- dizer nada. né? Muito Daqui a bem. pouco. Então vamos lá. Felipe Cruz, pra você é gol. Pra você é gol. Pra você é ponto! Gol Internacional, olha lá. O Internacional foi campeão da Sul-Americana de 2008, mas ela não dava vaga para a Libertadores naquela época, né? E os três primeiros emocionado classificados é que iam para a Com a Libertadores. tua habilidade de pensar nisso e imaginar de que eu ou o Marcos iríamos lembrar que o Inter tinha sido campeão da Sul-Americana e que o Pega-Ratão seria o fato de não classificar para a Libertadores. Tá, tudo bem. Eu fico Mas ele- emocionado com a inocência tua de achar que a gente entende desse Exatamente. jogo. Olha quanto tempo eles perdem se preocupando com esses detalhes. Não, mas foi só um detalhe. Até porque ele Só. podia se classificar no Brasileirão, A vida é um né? detalhe. Olha, ele terminou em sexto lugar. No campeonato atual ele classificaria, né? O Grêmio terminou em segundo, o Cruzeiro em terceiro, né, indo direto. O Palmeiras, quarto colocado, disputou a primeira fase. Você não se lembra, seu Felipe, mas o campeão de 2008 foi o São Paulo, né? O time do seu pai. Sabe tudo. São Paulo foi tricampeão, 2006, Ah, 7 é e 8. verdade. E a outra vaga da Copa do Brasil, o Marcos deve lembrar, porque ele deve ter dor de cabeça disso até hoje, né? Porque foi exatamente quando o Ian fazia. O Ian nasceu, né? No dia que o Ian nasceu, Eu assisti ao segundo 9 jogo da de final na junho. na maternidade. 9 de junho de 2008, o Corinthians perdia por 2-0. Não foi dia 9, não. O jogo acho que foi dia 10. Ah, foi dia 10? Não foi no dia que o Ian nasceu. Ah, não foi no dia que o Ian nasceu. Então foi no dia seguinte. Mas foi ali. Né, ele assistiu na maternidade. 10 ou 11 de junho. E o Perdeu Sport pouquinho? foi campeão, o Sport Recife foi campeão da Copa do Brasil e classificou-se também diretamente para a Libertadores. Muito bem. Olha, Felipe, 4-2 agora. Muito bom, muito bom. Gente, ó, pontuou das 3 rodadas, o Felipe pontuou em 2. O problema é Viu? que ele toma ponto, né? Isso que é a questão. Mas ele chega lá, ele precisa trabalhar mais a defesa. Mas a É o, a primeiro, retaguarda. é o primeiro jogo que eu posso dizer que eu tô dopado, no sentido de sono, mas os outros eram pai ruindade. fresco, né? Pai novo é assim. Muito bem. Vamos aí para a última pergunta deste jogo da terceira rodada. Então já foi Clínica Mais Sorriso, Clínica Odontológica Mais Sorriso, já foi a Bradmed, já foi plataforma de cursos próprias da Nova Évila, já foi Hardcore Story, já foi Seja Membro do Hardcore Game Channel. Vamos lá, agora quem escolhe, Sr. Marcos Vinícius, sobrou jogos corporativos. Qual é a sua escolha? Eu posso pensar? Realmente agora embarafustaram-se meus pensamentos, mas é uma forma de eu me preparar para fluir mais a minha mensagem. Flua o pensamento. Então, eu tô meio em dúvida, mas eu queria. Não pode ter a Bradmed de novo? Até pode, né? Desde que aumente, duplique o patrocínio, não tem problema Certo. nenhum. Não, então eu vou. Ele arruma jogos o patrocínio corporativos. pro irmão, ele arruma o patrocínio pro irmão, não consegue escolher ainda. Já aí, né, A tem. Bradmed 1 e 2. Então. Dobrando o Pode patrocínio, né, aparece de novo, não tem problema. Jogos Não. corporativos. Ainda perde mais então. dinheiro ao vivo. Isso que é pior. Jogos corporativos é uma boa escolha, né? É uma boa escolha. Vamos lá, jogos empresariais vêm se mostrando cada vez mais uma forte ferramenta de recursos humanos para as empresas. Os jogos, por serem lúdicos, melhoram o clima e os resultados da organização. Leve nossos jogos corporativos para a sua empresa. Eles promovem motivação e desenvolvem liderança, tomada de decisão e espírito vencedor. Conheça também a versão jogos para seus clientes e movimente o seu comércio. Saiba mais pelo telefone 659-9664-6979. Pergunta jogos corporativos Hardcore na tela. Kreuzebeck. É quem é ele, ó. Jogou no Timão e jogou no Grêmio. Mal Galvão. Um dos seus nomes é feminino. Nasceu em 30 de outubro, jogou 2 vezes pelo Grêmio. Jogou também um time do Distrito Federal quando anotou um gol contra o Flamengo, onde ele não foi aceito. Então vamos lá. Quem que não foi aceito? O cara ou o jogador? O jogador. O cara, o jogador é bom, né?
Alternativa A, Douglas. Alternativa B, Paulo Nunes. Alternativa C, Tarcísio. Felipe responde. Com certeza, né? Analisando toda minha infância, uma fase bonita, uma fase boa do Grêmio, de Ita, né? Eu vou de letra B, Paulinho Nunes. Olha, o Felipe vai no Paulo Nunes. Ele gosta do Paulo Nunes. Tarcísio Flecha Negra. Ele conhece o Tarcísio. Ele conhece o Tarcísio. Olha. Que é isso, hein? Quando o Tarcísio saiu do Grêmio, ele já era vivo, já era nascido, mas é um bebê. Então ele diz que é o Paulo Nunes. Marcos Vinícius. Felipe está certo, o Felipe está errado. Um dos seus nomes é feminino, nós não temos a menor ideia. Ninguém aqui sabe o nome de jogador inteiro. Jogou 2 vezes no Grêmio. Ambos jogaram, Douglas e Paulo Nunes jogaram. Nasceu em 30 de outubro, ninguém aqui é tão fã de nenhum nem outro pra saber que dia o cara nasceu. Que signo é, ô Marcos? Pelo amor de Deus. Não faço a menor ideia. Signo é escorpião. Olha lá, viu? Pelo comportamento sempre por causa da minha mãe, que minha mãe nasceu dia 25. Então... Pelo comportamento de campo, óbvio que é. E um time do DF. Esse é o que eu penso que seja o que define, mas... Quando anotou um gol... Não posso te influenciar. Até porque seria benéfico se eu pudesse te influenciar. Mas não é o caso. Assim, pra mim tá tudo muito simples, né? E eu não sei, então fica simples. E dessa vez eu vou, por mais completa ignorância, eu vou concordar então com o Felipe, que foi o Paulo Nunes, porque o Paulo Nunes jogou no Flamengo, começou lá no Flamengo e tal. Só por isso também jogou no Corinthians, né? Mas não me lembro dele ter jogado. O gol é contra o Flamengo, tá? Ele não fez pelo Flamengo. Isso, então, gol contra o Flamengo e ele não foi aceito no Flamengo, não era isso? Não é o ponto aí? Então, porque eu não sei se dá pra dizer que o Paulo Nunes não foi aceito no Flamengo, né? Ele começou lá, ele foi expulso de lá, né? Junto com a leva. Junto com a leva de outro... Não começa a dar uma advogada e interpretar texto dessa forma que nós vamos longe. Data vênia. Assim, pela ideia de onde ele não foi aceito, eu não colocaria o Paulo Nunes, porque não se trata de não ter sido aceito, né? Ele foi dispensado, é diferente. Ele não fez nenhuma peneira lá antes, que ele não foi aceito? Não, ele cresceu lá e time com o Marquinhos, com o Marcelinho, o Carioca. O Douglas, não sei, mas certamente não foi no Flamengo. Mas vamos de Paulo Nunes e pronto. Embora... o Felipe tá certo, eu vou mesmo podendo estar errado, eu vou concordar uma vez com o Felipe, pô, senão eu vou desconcordar dele toda vez, como diria o outro. Tem que concordar com o Felipe. Então, Marcos Vinícius diz que é o Paulo Nunes, né? Eu digo que eu concordo com o Felipe. Que eu tô correto. Exatamente. Não põe a palavra na minha boca. Quem disse que é o Paulo Nunes foi o Felipe. Você diz que ele tá certo. Isso, muito bem. Eu concordo com ele. Então, o que Marcos pode Vinícius. ser que ele, na verdade, não concorde, mas ele só diz que eu tô certo. Ele só diz que você tá certo. Isso é um fato verídico. Então tá bom. Um fato venéreo. Marcos Vinícius, pra você, pô. Pra você, pô. Pra você, ponto! Felipe, nunca duvidei, nunca critiquei. Olha lá, o Paulo Nunes jogou no Grêmio de 1995 a 97. Depois voltou em 2000. Jogou pelo Corinthians em 2001. Seu nome é Arilson de Paula Nunes. Isso eu não lembro. É o nome feminino. Teve sua contratação vetada pelo técnico Lula Pereira do Flamengo em 2002. Sim, ele começou no Flamengo, mas ele foi retornar ao Flamengo em 2002 e o Lula Pereira não aceitou. E aí ele foi jogar no Gama. Curiosamente, ele marcou o gol na vitória do Gama, né, contra o Flamengo. E resultou na demissão do Lula Pereira. Ai, que vergonha. Que é isso? É risada? Não é não.
Douglas se chama Douglas dos Santos, portanto não tem nome no feminino, embora tenha jogado 2 vezes no Corinthians e 2 vezes no Grêmio. E atuou pelo Brasiliense. Modos que também caberia no time do Distrito Federal. Eu fui de Paulo Nunes muito mais por não lembrar do Brasiliense do que... E o José Tarcísio. O Paulo Nunes eu lembrava do Gama. Jogou no... Não, e eu lembrava do gol do Paulo Nunes contra o Flamengo, isso é verdade. E o José Tarcísio de Souza, o Tarciso Fecha Negra, já adiantado pelo Felipe, só jogou uma vez pela equipe gaúcha, mas também foi de 1973 a 1986. Ou seja, ele jogou muito mais do que os dois juntos jogando pelo Corinthians, pelo Flamengo, pelo Grêmio. Que fase. E assim, agora, um adendo não tão poético, mas numa fase que não era glamuroso jogar futebol, né? Porque depois eu encontro Tarciso no centro, eu já tinha meus 24, 25 anos, barbudo, ele perambulava lá pelo centro, bebendo, e logo depois, vendo a situação dele, o colocam como para disputar como vereador, alguma coisa assim, ele ganha. E aí tem um final de vida mais decente do que estava se tendo, porque como ninguém ficava... Ou também não guardavam, né? Era outros tempos, etc. Sim. Mas era não, mas outra... não ganhava assim, que nem ganha hoje, não. Mas, acho que isso até se ganhava relativamente bem, mas não ao ponto de poder gastar o que gastava e ainda sobrar, né? E a carreira acabava mais cedo também, né? Me lembro muito pelo Grêmio, por fazer muitas homenagens, mas também esse lado político, e onde começou no Brasil todo a se eleger muito jogador, né? Foi uma fase assim de que muito jogador começou a ser eleito na sua cidade. Sim, é verdade. E eu lembro dele no centro, assim, escorado num canto, assim, o pessoal olhando, e tudo barbudo. Não chegou a ser morador de rua e tudo, mas era nítido que estava numa situação meio precária. Muito bem. Então, não tão poético. Então terminamos esta bagaça. Placar Marcos 5. Você é o erro pro placar. 5-2, torcida brasileira. E por favor, quando anunciar o placar, coloque o Jorge Jesus falando 5. O 5, por gentileza. Claro. Esse não falta. Esse não pode faltar. Então, 5-2. Marcos Vinícius, como foi esta grande vitória? Mais uma vitória aí na sua trajetória. Foi divertido. Isso é o mais importante. Hoje um pouquinho mais... Pelo menos depois de 3 temporadas eu consegui acertar a primeira pergunta sabendo o que eu estava falando mesmo. Então isso é motivo de muita alegria. E acho que talvez não vá se repetir, né, numa próxima, mas já deu certo hoje, tá bom. E na terceira temporada disputando com o Felipe, é um motivo de muita alegria mesmo, a gente se diverte muito aqui e foi muito gostoso. Muito bom. Seu Felipe Cruz, como é que foi sua participação? Dentro do normal, né, perdendo. Não, mas eu me divirto, como o Marcos falou, é muito bacana, é muito divertido. Eu acho que talvez por isso que eu às vezes, por me divertir tanto, fazer só piada, eu perco um pouco o foco. Mas talvez seja a derrota pro Marcos que eu mais o vi confiante e acertando. Essa vez eu fiquei com medo de a derrota ser pior. Porque nas outras as perguntas, por serem mais, talvez... com mais opções, mais nomes ou situações mais antigas, a gente não sabia quem enrolava mais um ou outro fingindo que sabia alguma coisa. Então foi positivo esse 5-2, então, no fingir do usual. Obrigado aí pela participação. Muito bom. Estão de parabéns os dois. Foi uma grande bagaça, um grande jogo, uma grande peleja. Agradecendo então ao Felipe Cruz, agradecendo ao Marcos Vinícius e agradecendo também ao nosso Kreuzebeck, o Henrique Coutre. Então ficamos assim, de meia hora, um balde d'água e uma melancia. Tchau.